Quem é agora? É, Já vamos? Quem é? retomado o segmento da sessão, foi feito um intervalo, né, para esclarecimento de alguns pontos, e aí, nessa oportunidade, eu gostaria só de esclarecer que a Procuradoria, ela encampa a proposta da comissão, né, com o registro e com essa sugestão para que no prazo de até 60 dias possa se levar... Não, é a proposta da Procuradoria. Encampa a proposta da comissão, mas a Procuradoria vai tentar identificar, juntamente com os colegas e a Corregedoria, alguma outra perspectiva da segurança, né, para que a segurança nós vamos fazer esse encaminhamento. Alguma que tem a ver com a atuação da segurança, então, assim, uma proposta modificativa desse aspecto. Para não continuar da forma como está, encampamos a apresentação da comissão, tá certo? Mas com esse adendo, que nesse prazo de 60 dias vamos trabalhar no sentido de identificar uma outra proposta para o encaminhamento da segurança pública, certo? Só nesse ponto especificamente. Então, dando sequência à votação, já tinha votado a doutora Darcy Oliveira, doutor Arli Maia. Voltando com a comissão. Doutora Miriam Solino, mas é a comissão, desculpe, é a próxima, doutora Miriam, né, e aí eu faço só esse registro, que é a proposta da comissão, com esse registro de que em até 60 dias vai tentar a Procuradoria, juntamente, né, com a Corregedoria e qualquer interessado, tentar trabalhar no sentido, a Amperne também pode colaborar nesse aspecto, trazer a identificação de uma outra proposta para a parte da segurança pública, certo? Que seja mais consentânea com todas as discussões e os argumentos que foram levantados aqui. Então, nós estamos diante de uma proposta única, é isso? Isso. Doutora Miriam. Isso. E, principalmente, como eu registrei, de fato, essa situação dos promotores criminais, especialmente os do júri, que atualmente só é o doutor Armando, né, a promotoria quinta dele, e pela alteração proposta, o doutor Ítalo passará também a ter essas atribuições, ela, de fato, se mostra bastante necessária, né? Na sequência, doutor Herbert. Excelência, volta a fazer aquela observação da necessidade de que a Procuradoria-Geral, Corregedoria, os CAOPs procurem refletir e ver a questão da segurança não apenas pelo prisma dessa discussão de hoje, como foi dito aqui, que se torna mínimo diante da matéria que requer esse trabalho multidisciplinar. E, lógico, eu voto com a proposta que foi encampada, Vossa Excelência. Doutora Carla. A comissão, Excelência. Doutora Iádia. Eu também voto favorável. Eu queria só fazer um registro que, na verdade, 90% do que foi posto aqui foi consensuado. Nós estamos discutindo 2 pontos, ou 1 ponto, praticamente, né? Então, assim, houve o consenso, houve a escuta dos colegas. Então, houve a possibilidade da técnica aliado à possibilidade, à vivência dos colegas de lá, que disseram e que mostraram alguns caminhos da necessidade de que fosse construído dessa forma. E
Queria, então, assim, parabenizar Vossa Excelência por ter encampado, pela situação, por uma questão preemente dessa questão do criminal, do júri, principalmente, sendo sensata, porque eu acho que é assim que se constrói, e daqui a 60 dias, com mais pé no chão, com mais... Quem sabe surge uma nova possibilidade, até de ter uma exclusiva, porque eu acho que é assim, é o meu entender, que deveria ter uma que visasse esse assunto que está tão em pauta no Brasil inteiro. Então, eu acho que parabenizar Vossa Excelência por essa humildade, por essa sensação de todo um trabalho que foi feito, com certeza, com muita técnica, com muita dedicação. Parabenizar a todos da comissão e Vossa Excelência também por ter encampado neste momento, vendo que daqui a 60 dias é possível, inclusive, pela a questão do diálogo, se achar uma maneira mais tranquila da onde vai ser posto, talvez até um lugar ideal, né, do que no momento. Então, parabenizar e dizer que é assim que eu voto. Doutor Braz. Recentemente, nós tivemos um precedente, né? Um caso que, em todos os aspectos, se assemelha a esse em discussão e agora em votação, né? Que se referiu à redistribuição ou redefinição das atribuições de Macaíba. E esse colegiado, eu creio que a unanimidade entendeu de sobrepor os interesses institucionais que, naturalmente, se traduz também nos interesses da sociedade, afinal nós somos, né, defendemos esses interesses. Esse colegiado, a unanimidade, refutou a tese da preponderância dos interesses individuais transitórios, naquela ocasião postos, como de fato nós estamos vendo aqui. Então não podemos esquecer da transitoriedade desse interesse, nem, como bem colocou o doutor Iádia, acatarmos ou acolhermos as pretensões individuais, pessoais, como ela colocou, dando essa feição de personificação, acolhendo como tal, porque, afinal, nós devemos prestigiar, sobretudo, o interesse da unidade ministerial, que, como eu já disse, reflete naturalmente os interesses sociais. De forma que a gente tem que estar bem atento a isso. E eu acho que essa questão de reexame é para minimizar a dicotomia que está havendo, o conflito e o antagonismo, que não vai deixar de existir. Eu não creio que em 60 dias isso vai ser realmente eliminado, vai ser, de certa forma, contornado. Então, eu acho que isso é uma certa, com todo respeito, até uma hipocrisia, né, a gente prosseguir admitindo isso, uma revisão por 60 dias, porque está muito claro que a proposta divergente apresentada pela comissão realmente tem esse sentido de acomodar os interesses do colega, que, quando é possível, já foi dito mais de uma vez. A comissão, foi o relatório da comissão. A proposta da comissão colide com os interesses de alguns colegas, né? Não é verdade? A questão posta é essa, controvérsia. Então, como já dito, quando há a possibilidade da conciliação, ótimo, mas, evidentemente, que vai chegar a um ponto que não é possível se fazer a conciliação, se fazer essa acomodação. Então, nós temos o dever funcional, como o Zé Alves lembrou, o dever institucional, de realmente estabelecermos essas balizas, entendeu? Temos que ter a altivez e a consciência desse nosso dever. Então, eu voto com o relatório da comissão e divergindo, então, pelo menos quanto a esse prazo, que eu entendo que é muito exíguo, muito reduzido, que seja pelo menos 180 dias. Doutora Rossana Sudário. Só existe uma proposta, então voto na proposta. Doutor Fábio. Bom, eu quero só brevemente registrar os votos de louvor, de reconhecimento e de felicitações, parabenização ao trabalho da comissão, né? Isso é inegável, né? O grande trabalho que essa comissão fez.
E, dessa forma, eu voto aprovando a proposta única que está sob escrutínio. Doutor José Alves. Excelência, eu também louvo o consenso a que se chegou. Não era possível que uma questão mínima em relação ao que se discute se sobrepujasse a toda essa discussão que nós tivemos ao longo de comissão já há um ano. A Procuradoria-Geral identificou a necessidade de modificação das atribuições. Não era possível que se sobrepujasse a isso. E, citado o caso do júri, isso aí é notório em relação ao trabalho do Dr. Armando em Mossoró, a necessidade premente de alteração das atribuições. Então, eu louvo o consenso que se chegou, em relação a Vossa Excelência também, que encampa a proposta da comissão. E essa revisão, deixando claro que a comissão é permanente, não é uma comissão transitória. A comissão de assuntos de procuradorias e promotorias é permanente. Pode ser revista com 60 dias, 80, 120, de acordo com fatos que surjam e a necessidade de modificação dessas atribuições. Então, eu voto de acordo com a comissão, Excelência, e com o fato de Vossa Excelência ter encampado. Então, a proposta da comissão é encampada, Vossa Excelência. Doutor Anísio, pela corregedoria. Eu também, Excelência. Eu fiz aqui algumas ponderações e elas são evidentemente só para contribuir, uma modesta contribuição ao pensamento desse colegiado. E acho que nesse interregno de 60 dias, já que se avançou tanto, né, e se delineou um descortinar de atribuições em Mossoró que realmente chegou ao consenso, se não na sua integralidade, mas muito próximo disso, nós iremos sim construir. Eu acredito na capacidade do diálogo, acredito que nós poderemos encontrar uma forma, e eu dizia aqui no intervalo da doutora Iádia que ela foi muito feliz quando disse da necessidade desse tema numa cidade tão importante, né, fora a capital, que é Mossoró, e que Caicó não fique enciumada, né, mas que precisa de uma promotoria, talvez que cuide especificamente dessa área. E eu, evidentemente, que se assim chegarmos, nesses prazos de 60 dias, aqui será apresentada, e também quero louvar todo o trabalho aqui despendido pela comissão, que sei dos desdobramentos que ela tem, e também da capacidade de diálogo da doutora Elaine, de consensualizar e conduzir essa votação para que a gente chegasse a um bom termo. É muito importante que a gente divija, é muito importante que haja essa discussão, porque ela é enriquecedora. Nós só temos a crescer com isso, não é? E isso será levado a efeito. Eu acredito que nesses 60 dias a gente terá, talvez antes disso, não é, uma proposta, e vamos trazer aqui amadurecida, para aí sim termos o colégio de uma vez por toda, pelo menos assim, nessa questão de iniciar um trabalho em Mossoró, né, que deverá dar os frutos daqui a algum tempo, resolvidas as atribuições com segurança pública resolvida. Assim acompanha a proposta encampada por Vossa Excelência e trazida pela comissão. Só um esclarecimento. Não está encerrado o trabalho da comissão nessa matéria, então? Tá não. Vai apresentar dentro de 60 dias, é isso? Uma nova proposta. A comissão ela é permanente, né? A comissão ela é permanente e a qualquer tempo o procurador-geral... Então a comissão fica com a incumbência de 60 dias. Vai abrir processo, outro? Na verdade, isso. Mas não está fixado um prazo até 60? Esse prazo... Não, você tem que entender, assim, não é assim não. Tanto faz, não. Mas não está sendo fixado um prazo por deliberação. Doutor Braz, me permita. Essa proposta, nos 60 dias, a Procuradoria, né, vai tentar identificar alguma outra alternativa para a questão da segurança e vai apresentar isso. Por quê? Porque a comissão ela é permanente e pode sempre levantar e se houver, elementos. E se houver necessidade, Excelência, se pode houver ser necessidade. Que nesse período... Pela discussão que foi travada e pelo o sentimento que a gente percebe dos colegas de lá, será pertinente assim, tentar identificar essa outra alternativa. E exatamente considerando a necessidade de
ter a alteração das promotorias criminais, né, é que nós encampamos a proposta, principalmente também porque os colegas de Mossoró deixaram muito claro que gostariam que isso fosse discutido hoje, né, e discutido assim, para ter uma definição, ou para ficar, né, exatamente, houve avanço no que diz respeito ao consenso, realmente houve divergência nesse ponto, o ideal era que pudesse ter sido encampada a proposta integral, mas ficou muito claro que ela não seria acolhida, e aí eu registro também que a proposta da Procuradoria foi baseada no consenso, mas não, volto a dizer, não do consenso pelo consenso, mas do consenso que também enxerga, né, pontos positivos para o bom funcionamento do serviço, né, como a doutora Rossana bem colocou. Então, acho que dentro desse ponto fica aprovada, né, a proposta, né, por unanimidade. Não terminamos ainda a nossa sessão, temos ainda um processo, tá certo? Agradeço imensamente a participação, o debate, as discussões, a presença da Associação do Ministério Público, dos colegas de Mossoró que estiveram aqui. Eu acho que, muitas vezes, as discussões e as definições, elas não saem exatamente como, né, se pretende ou se espera em alguns pontos, mas elas realmente sempre reforçam essa discussão democrática. Eu sigo, então, para o próximo procedimento, que é o PGA número 13672, que tem por assunto a compensação de processos judiciais. Agradeço a presença e... Agradeço. Boa tarde ainda. Então, o assunto é a compensação dos processos judiciais em casos de suscitação de suspeição ou impedimento de membro ministerial nos feitos, né? A comissão permanente é a de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, que tem por presidente a doutora Maria de Lourdes, mas que está em férias. Doutora Iádia está substituindo, né, como presidente, e vai ser a relatora desse procedimento. Eu acredito que Vossas Excelências já tenham tido conhecimento, foi disponibilizado, né, com antecedência. Inclusive, é um assunto aqui que foi trazido por doutor Fábio Té, não sei se Vossa Excelência se recorda, está sendo materializado, foi materializado a sua colocação aqui com relação a essa questão tão importante de compensação de feitos quando os colegas se dão por suspeitos ou impedidos, porque não era justo. Foi feito todo um estudo e eu vou apenas ler aqui a conclusão desse procedimento, que é a regulamentação normativa sobre compensação de feitos em decorrência de declaração de impedimentos e suspeição. Em análise ao pleito de regulamentação da questão suscitada no Colégio de Procuradores e observando-se as disposições contidas na Lei Complementar 141, precisamente o conteúdo do artigo 137, inciso 1, infere esta Comissão de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos a necessidade de edição de um ato normativo conjunto entre o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, visando a disciplinar a compensação do serviço prestado pelos promotores de justiça que atuam em substituição decorrente de suspeição ou impedimento declarado pelo membro do Ministério Público ou contra ele reconhecido, em concordância com o pleito do promotor de justiça Fábio Geimar Té. Merece considerar que a medida se mostra pertinente para que seja observado o princípio norteador da distribuição equânime do serviço, bem assim para que seja evitado possível desequilíbrio, de modo que o serviço entregue seja similar quanto possível. Então, sugere-se a edição de resolução conjunta, cuja minuta, inclusive, nós já estamos, a comissão já oferece, está aqui, vai ser encaminhada a Vossas Excelências para que possam
dela se servir, se assim o desejarem, para que seja, então, realmente implantado essa resolução. Sendo estas as conclusões a que se chegou à comissão, e apresentando as sugestões que entende pertinentes dos termos do regimento interno, encaminhe-se, então, os autos ao presidente para inclusão em pauta. Então, nessa proposta que está aqui em anexo, né, vai em anexo, se faz, sim, eu vou apenas fazer uma leitura aqui, rapidamente, do artigo 1º, dizendo que, na hipótese prevista do artigo 137 da Lei Complementar do seu inciso 1º, o membro do Ministério Público que atuar em substituição automática de outro, impedido ou suspeito, poderá compensar o serviço prestado, encaminhando ao promotor de justiça que lhe remeteu os autos, outro feito que passará a ser de responsabilidade deste. Mais ou menos nessa linha de encampando o que Vossa Excelência colocou. E eu só faço aqui uma questão, eu não estava presente, mas eu só coloco porque só o promotor e não os membros do Ministério Público, porque não os procuradores também, que se derem por impedidos os suspeitos. Acho que... Sim, já há compensação normal, é isso? Só esclarecimento. Ok, perfeito. Então, encaminha a Vossa Excelência, é assim que... Essa é o relatório... A conclusão, né? A conclusão da comissão. Então, só esclarecendo, Excelência, eu também faço parte da comissão, e se procurou, primeiro, se há um impedimento, uma suspeição, um processo vai a mais para um membro da instituição, né? No caso específico, foi suscitado pelo Dr. Fábio, né? Então, o que se procurou fazer foi que houvesse, de fato, esse equilíbrio, essa proporção. Agora, como é que ficou? Vai um processo para o responsável, o promotor de justiça, porque o colegiado aqui, os procuradores já têm um disciplinamento, e ele manda um de volta para o que arguiu a suspeição e impedimento. Bom, mas fica assim? Não. A complexidade tem que ser analisada, a simetria ou a similaridade, e também, se houver discordância, há uma possibilidade de recurso para que o Procurador-Geral de Justiça possa dirimir a controvérsia. Então, não ficou uma situação de mandar um processo menos complexo, outro mandar um processo com 200 volumes. Não é assim que funciona. Então, há essa questão, e, além disso, se trata de uma minuta, porque o ato seria, a sugestão aqui é que seja um ato conjunto da Procuradoria-Geral com a Corregedoria-Geral. Excelente as colocações e observações. Já está contemplada aí na minuta essa situação? Já. Eu pergunto só o seguinte. Perfeito. Porque foi falado aqui que os procuradores já fazem essa compensação, não é isso? Mas eles fazem com fundamento lastreado em quê? Esse ato é justamente para lastrear toda e qualquer situação de compensação por suspeição. Na questão da distribuição equânime, já faz baseado nesse princípio. Interno, doutor Fábio. Da distribuição equânime. Da distribuição A própria secretaria se encarrega disso. O regimento. Isso, tranquilo. O regimento interno. Tá certo, tá bom. Tá, eu quero então só apenas registrar aqui, não vou dizer surpresa, mas o testemunho que eu tenho a dar com relação ao trabalho efetivo dessa comissão. Porque eu apresentei isso quando participei de outra sessão e não faz muito tempo. Eu acredito que, não sei se há quantas sessões atrás eu apresentei, e aqui nós já estamos vendo já o resultado efetivo. Então, mais uma vez, eu registro votos de louvor, de parabenização a essa comissão. Maria de Lourdes teve esse trabalho porque ela foi a relatora, né? Foi ela a relatora. Ela teve o trabalho, Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos tem aqui um testemunho do trabalho eficiente e eficaz. Né? Tá, pois não. Então, todos de acordo com a conclusão da comissão? Claro. Então, aprovada a unanimidade, parabenizo pelo trabalho e recebendo também vou compartilhar com a Corregedoria. Só comunicando que a doutora Adaine está dizendo que nós vamos fazer um PGA, né? Isso, ou esse mesmo, aproveita esse mesmo, aí manda para a gente fazer, vamos dizer assim, a verificação, depois devolvemos e acredito tudo ok, assinaremos e publicaremos. Isso. Bem, agora nos assuntos institucionais, o doutor Anísio tinha feito inicialmente o registro, né, que a gente sabe foi aprovada a nova lei de organização judiciária.
teve realmente algumas mudanças no âmbito do judiciário e se haverá necessidade ou se haverá modificações, né, no Excelência, âmbito do existe MP. também a escolha dos membros permanentes. Sim, das comissões. sim. Não, é rápido. As comissões permanentes, mas é o próximo ponto. Então, não, pronto, a gente inclui a colocação do Dr. Anísio da nova lei de organização judiciária. Eu posso só fazer uma indagação? Já Pode. não existe a comissão institucional? Para que Isso. fazer uma comissão se já existe a comissão de vocês? Analisem. Pronto, deixa eu eu vou só... Pois não, Analisem. A ideia é o Analisem. seguinte, certo? Veja Porque bem. eu acho que foca melhor, doutor Anísio. Não, Foca deixa melhor. eu especificar. Pois não. Isso passa por muitos, assim, uma aura política que não convém a gente Nós, diretamente assumir esse o encargo. Colégio de Procuradores, ele tem, evidentemente, que ser esse CIE, né, em essência coletiva. Então, quando eu trouxe a ideia aqui, na verdade não era de formar uma comissão, é de este Colégio de Procuradores, através exatamente dos meios que dispõe comissão, o próprio Procurador-Geral, que tem que acatar, né, por isso eu trouxe, para que a gente forme efetivamente, vamos dizer assim, não necessariamente uma comissão, mas que a comissão que se tenha, faça efetivamente, porque eu me lembro bem, o ano passado, nós chegamos aqui a comentar que a lei de organização judiciária estava caminhando, havia discussões, nós chegamos a discutir no grupo, não é? E o fato é que o Tribunal de Justiça encaminhou, o projeto de lei foi aprovado, sancionado, a Defensoria Pública encaminhou também. E nós, evidentemente, temos que, enquanto instituição, e que temos uma simetria, isso é histórico aqui, temos que discutir, deliberar e formar, digamos assim, pelo menos uma preocupação em relação a isso. E aí eu trouxe, se Vossa Excelência entender, não é, seria, portanto, uma diretriz deste colégio para que essa comissão de normas dê início, não é, e a partir daí, com a LOJ, não é, a Lei de Organização Judiciária, a partir daí passe a fazer um cotejo com aquilo que tem e abrindo prazo para que os colegas possam se manifestar, a Amperne, etc. e tal. E nós, então, vamos encaminhar. E aqueles membros aqui do colégio que queiram acompanhar o trabalho dessa comissão, já que nós estamos com a 141 modificada ao longo de... não é mais aquela, evidente, de 1996, mas que a gente não perca isso. E precisamos discutir e amadurecer a ideia. E se, evidentemente, amanhã a Procuradoria-Geral, que é quem tem legitimidade para propor à Assembleia Legislativa, se assim entender, e verificar que o projeto que venha a ser elaborado por essa comissão, aprovado pelo colégio, ainda que em sede opinativa, ou se tiver alguma coisa que diga respeito à vinculação, uma deliberação vinculativa, isso vai depender, evidentemente, dos estudos que vão ser feitos, que a gente possa amadurecer. O que eu quis, na verdade, é dar esse pontapé. Eu posso Essa propor lembrança. o seguinte, uma integração entre a institucional e a de normas. Participaríamos. Não era bom integrar? A Alberto falou tanto da integração, então a gente vai se integrar e juntos vamos, entendeu, estudar. Existem Estudar diversas e apresentar uma matérias, proposta. doutora Elaine, Pois não, que foram pois é. trazidas pela nova lei de organização judiciária, que tem uma relevância muito grande para o Ministério Público. Vou citar um aqui. Entrância inicial, intermediária e final, com sérias alterações com relação à primeira, segunda e terceira entrância. Então, esse aspecto é de grande relevância para a nossa instituição. E há vários outros com relação à questão remuneratória, licença compensatória, alterando valores, de inúmeros outros, de diário e vários outros. Mas eu estou citando especificamente essa questão da entrância, que agora mudou, agora é inicial. Ainda tem um prazo, ainda está na vacatio legis, né? Ainda está na vacatio legis. Ainda está. Mas a preocupação que eu tive e alguns outros colegas tiveram é que costumeiramente, quando um projeto dessa magnitude era aprovado, ao mesmo tempo era aprovado o do
Ministério Público. E dessa vez aconteceu uma situação em que foi aprovado um projeto da magistratura de grande relevância, que é a nova lei de organização judiciária, e o Ministério Público não acompanhou. Ou seja, eu não sei o que houve, talvez o doutor Eudo possa nos esclarecer, que nesse momento, agora, houve esse descompasso. E a gente sabe da grande dificuldade que nós teremos com relação a isso. Porque aquele projeto foi aprovado em uma legislatura anterior. Nós temos agora uma nova legislatura e um novo chefe, uma chefe do Poder Executivo diferente. Então, são situações diferentes. Então, eu entendo de extrema relevância o que o doutor Anísio, ele já tinha posto isso em grupos, no WhatsApp. Concordo também com o doutor Braz, que essa junção, as duas comissões, a de normas com a de assuntos institucionais, e todos os membros que queiram participar. E, além disso, acho importante que a Procuradoria-Geral encaminhe para as comissões o que pretende fazer em relação a essas grandes modificações trazidas pela Lei de Organização Judiciária. Eu acho que esse é um assunto realmente, né, do momento, né, foi bem lembrado. Acho que é importante as duas comissões, né, avaliarem e terem um estudo sobre o assunto. A Procuradoria já, né, eu mandei alguns encaminhamentos para a SEJAD, para exatamente fazer um levantamento prévio, porque tem criação de varas, né, então, da necessidade de criação de promotorias nesses locais, e também com relação a essa mudança de entrância, né, tem alguns promotores são impactados, eventualmente, se houver essa alteração no âmbito do Ministério Público, porque houver alteração na Lei de Organização Judiciária. Então, toda essa discussão de quais os reflexos, de como são esses reflexos, isso realmente precisa ser feito, né? E eu já tive notícia também que a própria associação também vai levantar essa discussão com relação a eventuais alterações. Então, é um tema que é muito importante que esse Colégio de Procuradores também, pelas suas comissões, se debruce e também faça essa avaliação, que a gente já deu um pontapé inicial pedindo essa avaliação inicial pela SEJAD, inclusive porque teve um pedido que foi apresentado pedindo suspensão dos editais de promoção de terceira, não lembro se são de promoção ou só de remoções, mas de algumas promotorias que estão em aberto de terceira, né, por entenderem que há um direito de preferência dos promotores de terceira com um efeito automático da loja sobre a nossa carreira, né, sobre a estrutura do MP. Então, antes de qualquer ato, eu encaminhei para a SEJAD, para um levantamento prévio jurídico, né, para poder já também subsidiar um pouco essa discussão. Então, acho que é bem pertinente que essas duas comissões possam também se debruçar e analisar o assunto, e temos exatamente um dos pontos desses assuntos institucionais, que é a definição das comissões, né? Então, a Comissão de Assuntos Institucionais e Defesa de Prerrogativas são 3 titulares, né? Atualmente está doutor Zé Braz, doutor Arli, doutor Herbert, e como suplente, doutor Anísio, doutora Iádia e doutora Darcy de Oliveira. Eu pergunto, proposta de alteração, de modificação da composição dos suplentes. Pois não, doutora Carla? Doutora Iádia, doutor José Alves e doutora Naide. Pois bem, todos de acordo. Suplentes, doutora Iádia, doutor Zé Alves, doutora Naide. Doutor Zé Alves está presente? Concordo, doutora Naide, certamente foi consultada, não é? Pois bem, na sequência, todos de acordo? Na Comissão de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, são titulares doutora Lourdes, doutora Iádia, doutora Miriam, doutor José Alves, doutor Jorge Tonel, não, né, se aposentou, não está mais, e doutora Naide. E como suplentes, doutora Carla, doutor Herbert, doutor Arli, doutor Carlos Sérgio, doutora Rossana e doutora Darcy Pinheiro. A proposta de alteração, qual seria? Doutora Carla, microfone. 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 É porque eu não estava conseguindo escutar, por isso que eu pedi o microfone. Doutor José Alves, doutora Nádia, doutora Miriam, doutora Maria de Lourdes, doutor Carlos Sérgio, doutora Iade. Então, doutor Carlos Sérgio passa a ser titular, né?
no lugar de doutor Tonel. Aí permanecem doutora Lourdes, doutora Iádia, doutora Miriam, doutor José Alves, doutora Naide. É isso? E só muda doutor Tonel por doutor Carlos Sérgio. E como Aí, suplentes, suplente, na ordem. Doutora na Rossana ordem. Sudário, doutora Darcy Pinheiro, doutor Arli, doutora Darcy de Oliveira, quem vos fala aqui, e doutor Herbert. Então, pela ordem. Doutora Rossana Sudário, primeira. Segunda, doutora Darcy Pinheiro. Terceiro, doutor Arli Maia. Quarto, doutora Darcy Oliveira. Quinta, doutora Carla. Sexto, doutor Herbert. Certo? Suplentes. Todos de acordo? Aprovado, então, unanimidade. A Comissão de Assuntos Referentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça. Atualmente constam como titulares doutora Carla, doutora Darcy de Oliveira, doutora Sayonara. E como suplentes, doutora Darcy Pinheiro, doutora Lourdes e doutora Miriam. Alguma proposta de alteração? A gente queria sair. A proposta alternativa, quem ficaria? A gente queria sair. A gente, na realidade, a gente queria sair. Porque Ela gosta. o único argumento para a gente ficar é vocês já perderam o voto mesmo, fica aí, né? Porque é para a gente não perder. É esse o argumento, entendeu? Então, doutora Carla, Os suplentes, doutora Miriam, doutor José Braz e doutora Maria de Lourdes. Isso na ordem da suplência, é isso? Então, primeiro, doutora Miriam, depois, doutor José Braz, terceiro, doutora Maria de Lourdes. Certo? E os titulares mantêm doutora Carla, doutora Darcy de Oliveira e doutora Sayonara. Perfeito. Aprovados também à unanimidade. Mais algum assunto? Informe a título institucional? Não? Então, eu agradeço imensamente a participação, né, paciência e... Ele só deu o informe, não foi, doutor Anísio? O mandato é até 18 de abril, né, doutor Anísio? Ainda vai sair, vai ser em março. Previsão 22 de abril, porque o regimento interno prevê 18 de abril, mas é um feriado. Vai ser na segunda. A posse é em abril. A eleição deve ser em março, né? O começo de abril. Deve ser em março. Bem, então, eu agradeço a todos e declaro encerrada.